Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Davi Oliveira e essa é a aula de número 1 da nossa playlist aí, um curso bem completo, sabe? Vou botar até aqui na aba cursos mesmo sobre o movimento uniforme, tá? Professor Davi, cara, aqui no meu livro não tá movimento uniforme não. Aqui tá movimento retilíneo uniforme. Eu continuo na aula, continuo assim, fique tranquilo. Fique tranquila, vem pra cá. A palavra retilíneo só significa em linha reta, tá? Vem pra cá pra essa definição aqui, ó. Movimento uniforme, professor. Isso, se tiver, a gente vai abreviar, tá? Se tiver movimento retilíneo uniforme na tua apostila, aí a gente vai abreviar como MRU. Se for só movimento uniforme, a gente abrevia como MU para não ficar escrevendo esse troço o tempo todo. Isso, tá legal? É aquele em que a velocidade escalar instantânea é constante. Eu vou dar alguns exemplos e depois a gente retoma isso aqui, tá? Essa aula de número 1 é uma aula bem introdutória, só definição, né, professor? Isso, na verdade, todo esse curso, pessoal, vai ser um bate-papo aqui sem pressa. Prepara o teu café lá também, o meu já tá aqui, que é para você aprender de verdade, tá? É sem pressa, né, professor? Isso, sem correria. Vamos lá. Vamos supor que esse piloto aqui representa um avião, tá? Um avião, professor? Isso, um avião. Aí ele já tá lá na altitude de cruzeiro, na altitude que deveria estar, beleza? Beleza, um avião ali comercial em voo de cruzeiro, né, professor? Isso, e ele tá ali, né, voando, e em algum momento o piloto do avião, ele apertou lá um botão chamado piloto automático. Aí vamos imaginar que a indicação da velocidade lá, o velocímetro lá, tá medindo a velocidade do avião, né, professor? Isso, esteja marcando 900 km por hora. A partir desse momento, ele vai continuar, a partir do momento que o piloto, apertou o piloto automático, né? O avião vai continuar, a indicação vai continuar 900 km por hora, né, professor? Isso significa o quê, professor? Que a velocidade instantânea, a velocidade escalar instantânea do avião passou a ficar constante. Saquei, professor, ela não vai se alterar, né? Não importa qual é o momento que você olha, você tô aqui distraído, professor, olhei, 900. Isso. O professor tava mexendo no celular, olhei de novo, 900. Vai continuar 900 km por hora, né, professor? Isso. Ela vai se manter 900 km por hora até, professor, isso, até o piloto apertar o botão de novo e tirar aquela porcaria de lá. Exatamente, tá? Então, um movimento uniforme é um movimento em que a indicação do velocímetro ali, do avião, do carro, do objeto que esteja se movendo, tá? Nem sempre aí, ó, lembra que eu falei pra vocês? Essa aula é bem teórica, então vai surgir aqui alguns nomes, algumas coisas aí que talvez seja legal você anotar. Não só o que está no quadro para printar, não, mas também o que o professor fala, tá legal? Nem sempre vai ser assim um avião, uma moto, né, professor? Isso, uma nave espacial. Em um determinado momento, o teu livro, o teu professor, a tua apostila vai falar assim, um móvel se movimento. Móvel, professor, é qualquer coisa que esteja em movimento. Isso, móvel de se mover, móvel de movimento, tá? Uma partícula, a gente usa também muito, né, professor? Isso, muito. Vocês vão ver o tempo todo aparecendo em exercícios, em questões de concurso. Móvel é alguma coisa em movimento. Isso, uma partícula também no movimento. Um ponto material, tudo isso é usado, tá? São nomes usados que é pra gente também haja criatividade, né, pessoal? Isso, pra cada hora inventar o que tá se movendo. Isso, então a gente chama de móvel. Pode ser ali qualquer objeto em movimento, uma partícula, tá legal? Bom, então volta comigo para cá. Movimento uniforme, então, MU, ou movimento retilíneo uniforme, é aquele em que a velocidade escalar, professor, ou seja, aquela indicação ali do velocímetro do carro, do avião, da motocicleta, ela não se altera, né, professor? Isso, ela é a velocidade escalar instantânea. Por que é instantânea? Porque a cada instante, a todo instante, ela continua o mesmo valor, professor. Isso. Passou um segundo, a mesma coisa. 2 segundos, a mesma coisa. 3 segundos, a mesma coisa. Daqui a um ano, professor, isso, a mesma coisa. Desse jeito, professor Davi, cara. Essa é a história do movimento. Isso, essa é a definição, tá? Então, se você está no ensino fundamental e teu professor gosta de cobrar teoria, é importante você saber que no movimento uniforme, né, a característica associada ao movimento uniforme é que essa velocidade escalar instantânea, ela não pode variar, tá? Aí se tiver escrito não varia, você vai marcar essa opção. Se tiver escrito é constante, você vai e marca essa opção, né, professor? Isso. Agora, é diferente de zero também, né, professor? Isso, cara, é diferente de zero. Eu sei que é meio... Desculpa, gente, eu sei que é meio óbvio. Professor, isso é óbvio, né? É um movimento. Como é que a velocidade vai ser nula? Aí não é movimento mais, né? O cara tá em repouso, o cara tá parado. Pois é, se o nome é movimento, a velocidade não pode ser zero. Eu sei, gente, não me xinga não. Mas faz parte. Então, no tua apostila vai estar escrito desse jeito também, tá? Então, o movimento uniforme, a tua velocidade escalar instantânea, ou seja, a cada instante, né, pessoa, isso ela não pode mudar, tá bom? Mas nem um milésimo de segundo. Não. Então, existem, pessoal,
situações no teu dia a dia que você pode, tá? Não por muito tempo, né? É mais raro, né? Não por muito tempo, mas pelo menos por um breve intervalo de tempo em movimento uniforme, né, pessoal? Isso, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem uma ponte bem comprida, chamada de Ponte Rio-Niterói, né? Aí tem lá 13 quilômetros de ponte. Se tiver vazia, num dia com pouco trânsito, né? Eu aperto lá, existem carros, né, que tem também essa função piloto automático. Isso, eu aperto lá, por exemplo, o limite é 80, né? Eu aperto lá, por exemplo, 72, 75 quilômetros por hora. Apertei, beleza, eu só preciso me preocupar agora em manter o carro ali, né, na faixa, né, pessoal? Isso. De resto, ele vai manter sempre o indicador, o velocímetro do carro a 72, 75, etc. quilômetros por hora lá a ponte inteira. Se não tiver carro, né, pessoal? Isso, cara, tá? Existem satélites, por exemplo, da Vivo, internet e tal, né? TV, internet, que ficam ali girando em torno da Terra. Eles têm até um nome, sabe? Não precisa se assustar com esse nome, não. Satélites geoestacionários. E aí esses satélites, eles ficam ali girando, professor? Isso. Se tivesse um velocímetro e você estivesse olhando lá dentro do satélite, rapaz, deixa eu ver se esse negócio tá... O velocímetro ia estar marcando sempre a mesma coisa. Tá? Tantos quilômetros por hora, né, professor? Isso. Tá legal? É só isso. Essa é uma característica importante que você precisa saber. Tá legal? Bom, isso gera uma consequência. Que consequência? Eu vou botar de vermelho. Aí, depois, quem quiser printar, beleza? Não vai ficar um negócio muito, muito bonito, não, mas pelo menos fica organizado. O que acontece? O fato de você ter sempre a mesma velocidade escalar instantânea, né? Ela não se altera, professor, não se altera. Isso gera uma consequência. Que consequência, professor? É o que está escrito aí. O teu móvel, né? O móvel é qualquer coisa que se move, que você falou, né, professor? Isso. Ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempo também iguais. Falando de forma mais bonita, de forma mais física, de modo que o móvel sofre iguais variações de espaço em iguais intervalos de tempo. Porque a velocidade, professor, escalar instantânea, isso, seja lá qual for, lá o que esteja no velocímetro, não vai mudar. Não vai mudar. Vamos supor que eu estou no meu carro, eu apertei o botão lá em 72 km por hora. Cara, ele vai o tempo todo tentar manter a velocidade em 72 km por hora. Vai, cara. Beleza? Aí isso significa o seguinte, já que essa velocidade escalar instantânea não muda, se nada mudar, se nada se alterar, daqui a 1 hora eu vou ter que ter percorrido 72 km. Isso, finge que só tem uma pista feita só pra mim, pra brincar. Isso. Então, cara, daqui a 1 hora eu vou ter que ter percorrido 72 km. Por quê? Porque a velocidade escalar instantânea se mantém o quê? Constante. E nesse caso, nesse exemplo, igual a quanto? 72 km por hora. Daqui a 1 hora, pessoal, você vai estar 72 km mais longe de onde estava agora. Isso, cara. Pô, você... né, pessoal? Isso, você entendeu perfeitamente, cara. Tá legal? E essa figura, ela tá aqui para te ajudar a ver isso, sabe? Finge que esse é o nosso avião. Esse é o avião, professor. Isso, é um outro avião qualquer, beleza? Agora a gente tem aí um avião, e esse avião, ele percorre daqui para cá. Quantos metros? Fala para mim. Professor, aqui é 0, né? Aqui é 100. Isso, percorreu 100 metros. Sim, você tá certo. Daqui para cá, ele percorreu quantos metros? Davi, aqui era 100, né? Isso. Aqui é 200. Sim, percorreu mais 100 metros. Eu vou perguntar de novo. Daqui para cá, ele percorreu quantos metros? Já sei, professor. De 200 para 300, mais 100 metros, mais 100 metros, mais 100 metros. E se tivesse mais quadro para lá, ia ficar 500, 600, 700, 800. Ia sempre de 100 em 100. Ia. Agora eu quero que você olhe para os tempos. Que é 0, né? Beleza, pessoal, aqui é 1, 2, 3, 4, e se você continuasse, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos e por aí vai. Então, esse avião aqui, ele percorre 100 metros em 1 segundo, professor. Isso. E depois, mais 100 metros em 1 segundo. Mais 100 metros em 1 segundo. Ele percorre 100 metros a cada segundo. Percorre. Professor Davi, cara, ele tem que ter velocidade escalar instantânea constante. Tem que ter. Porque ele percorre distâncias iguais em tempos o quê? Iguais. Se ele tivesse velocidade variando, ora é um valor mais alto e ora é um valor mais baixo, eu ia conseguir manter isso aqui constante o tempo todo, distâncias iguais em tempos iguais. Impossível, né, pessoal? Impossível, cara. Pegou a visão? É sutil isso, né, pessoal? Isso, cara. Mas é bonito. É um movimento, pessoal. Então aqui eu vou botar, ó, 1 segundo daqui para cá. Passou quanto tempo? 1 segundo daqui para cá. 1 segundo e daqui para lá 1 segundo. É um movimento, cara, assim, é o primeiro que você aprende, sabe? Já eu vou falar uma coisa importante aqui, beleza? É o primeiro que você aprende. Ele é um movimento muito bonito. Tem sutilidades aqui que são interessantes.
e que é importante você saber. 100 metros, 100 metros, 100 metros. Nesse exemplo aqui, botei aqui embaixo, né? 100 metros. É importante você saber essas sutilidades, vai te ajudar muito quando você começar com os cálculos, tá bom? Perceba que o nosso avião percorre 100 metros, o quê? A cada segundo. Aí você vai ver que o velocímetro desse avião teria que estar marcando quanto, professor? Teria que estar marcando 100 metros por segundo, porque ele percorre 100 metros a cada segundo. Sacou? É bonito isso, né, professor? Isso, é sim, pessoal. Vem pra cá, esquece tua prova, vem aprender. Olha só. O estudo do movimento real não é uma tarefa simples. Não, professor. Não. O cara que vai fazer física, o cara que vai entrar lá na faculdade de física, quando ele for estudar movimento, ele rala. Ele rala, professor, ele rala, cara. Faculdade de física é fogo. É difícil pra caraca. É bonito, é um curso muito bonito, mas é difícil, cara. É difícil. Então ele rala. O movimento real não é uma tarefa. Você vai usar cálculo de nível superior e tal, cálculo diferencial integral, beleza? Por essa razão, para possibilitar o estudo dos movimentos, é necessário fazer algumas simplificações. Aí é com o teu professor. Meu professor, né, professor? Isso, o professor quer acabar com a minha vida, professor. Não, cara, não fala isso não, não fala isso não. Olha só, tem um professor que está apresentando isso para você no ensino fundamental, o que ele vai normalmente, o que ele quer de você nesse primeiro momento? Saber que um movimento uniforme, ou movimento retilíneo uniforme, que é um movimento uniforme, só que em linha reta, sacou? É um movimento em que a velocidade escalar instantânea é o quê? Constante, né, professor? E pode ser igual a zero? Pode não, né, professor? Diferente de zero. Sim. Tá legal? Ele quer que você saiba que isso aqui, ó, essa grandeza física, tá? A tua velocidade escalar é instantânea, ela não é nula e ele também não é nula e também não varia, né, pessoal? Isso. Tá legal? E que o móvel sofre o quê? Deslocamentos iguais em intervalos de tempo que também iguais. É uma consequência dessa brincadeira, pessoal. É uma consequência, tá? Às vezes eu esfrego a camisa, às vezes não. Pô, direto. Eu sou o pior. E aí eu apago o que eu acabei de escrever. Vamos lá, já eu ajeito aqui, que tá meio... Então, não é uma tarefa simples. Por que eu boto isso aqui? Porque teu professor vai fazer essas adaptações para o ensino fundamental. No ensino médio, esse tico-tico já aumenta um pouco, tá? No pré-vestibular, no pré-militar, dependendo do nível do teu vestibular ou da tua prova de concurso militar, aí fica até o final do vídeo que a gente vai aprofundar um pouco mais, beleza? Tem uns detalhes aqui sobre velocidade que eu preciso te falar. Eu não posso terminar esse vídeo sem falar isso, tá? Bom, então não é uma tarefa simples. Teu professor vai simplificar as coisas para você, tá? No ensino médio também. E se você está tendo dificuldade com o estudo do movimento, seja ele qual for, uniformemente variado, queda livre, lançamento, você é uma pessoa normal. Por que eu tô falando disso? Porque levou décadas. Levou mas muitos anos. E não foi só um cara, não. De vários físicos pensando juntos para você colocar isso no papel, cara. Sacou? Então, assim, levou anos, décadas e décadas até a gente dominar o que causa o movimento, Isaac Newton lá atrás, com força e tal, a descrição dos movimentos. Então, se você está com dificuldade nisso, fica tranquilo, você é normal. Tá bom? Vem comigo para cá. O que chamamos de velocidade escalar de um objeto é o quão rapidamente ele se move. Ou seja, quando eu escrevo aqui, ó, velocidade escalar, professor, é o quão rapidamente aquela coisa está se movendo, né? Isso, a velocidade escalar está te informando isso. O que o velocímetro está marcando lá, né, professor? Quão rapidamente ele se move, independentemente da orientação do movimento. Beleza? A partir de agora, talvez seja o melhor momento para eu falar para vocês o seguinte. A velocidade, a partir de agora, fica uma aula mais indicada. Aí é claro, né? Você vê aí direitinho com o nível da tua escola, se teu professor comentou isso em sala de aula ou não, tá? Mas a partir de agora fica uma coisa mais voltada para ensino médio, não para fundamental, tá? Velocidade, pessoal, é uma grandeza física que ela tem uma orientação. Ela tem uma seta, professor. Isso, ela tem uma seta. É comum em rádios de notícia, é porque as crianças hoje em dia não escutam mais rádio, mas quando você está escutando uma rádio de notícia para ver como é que está o trânsito. Por exemplo, aqui no Rio tem a Avenida Brasil, que está sempre ruim o trânsito, né, professor? Isso, eternamente. Então, é comum a gente ligar a rádio notícia para saber como é que tá essa porcaria aí. Botam no GPS, aí o GPS às vezes dá lá engambelada, muda a cada segundo, né, professor? Isso, tu olha assim, tá bom, 5 minutos depois já me lasquei. Então,
é comum você ouvir a rádio. Aí o cara na rádio notícia ele vai falar assim, olha, o trânsito tá péssimo, sentido Zona Oeste, sentido centro da cidade. O trânsito tá péssimo, sentido Niterói. E quando ele fala assim, sentido, é para onde aponta a seta, né, professor? Isso, ele tá te indicando qual é a orientação. Você tá entendendo? Tem uma orientação, professor. Isso. A velocidade tem também? Tem também. Então, pessoal, a velocidade, ela tem uma orientação. Quando a gente explica isso aqui, nós, professores, principalmente os autores brasileiros, dos principais livros, das principais obras de física para ensino fundamental e ensino médio, quando a gente explica isso aqui e fala velocidade escalar, a gente está desconsiderando, a gente está aqui, ó, professor, eu tô olhando só isso, a gente está disfarçando aqui, a gente está tratando a velocidade como se ela não tivesse uma orientação, mas ela tem. Pegou a visão? Entendi, professor. A gente só está preocupado com a indicação do velocímetro. Isso. Eu não estou ainda me preocupando para onde ela aponta. Se é sentido centro, se é sentido Niterói, com a história da mesa, é para cima, se é um foguete, se é para baixo. Estão entendendo? Entendi, professor. Então, o estudo do movimento uniforme, ele passa, ele tem essa cautela inicial por causa disso aqui que eu estou falando para vocês. O estudo do movimento real não é uma tarefa simples. Por essa razão, para possibilitar o estudo do movimento, é necessário fazer simplificações. Uma das simplificações que é feita principalmente no fundamental e normalmente no ensino médio, vê direitinho, em concurso a gente fala depois, vê direitinho com o nível da tua escola, tá? Se o teu professor vai se preocupar com a orientação da velocidade ou não. Valeu? É comum, professor. O que é mais comum, professor? É comum a gente se preocupar com isso depois, quando você for ver cinemática vetorial. Porque essas grandezas que têm orientação, elas são chamadas de vetores na física, sabe? Aí você tem primeiro o estudo da cinemática escalar, sem se preocupar com a orientação de nada, né, professor? Não. Tá legal, professor. Então, aqui, mesmo eu estando com dificuldade, ainda tá bem simplificado. Isso. Vamos com calma, não desanima não, tá? E depois vem o estudo da cinemática vetorial, aí você se preocupa não só com a indicação do velocímetro, mas também para onde aponta aquela jossa, né, professor? Isso. E aí entram cálculos ainda mais bonitos. Sim. Começa uma festa, né, professor? Isso, a festa. Beleza? Festa para quem, professor? Olha para cá. Vamos terminar de ler aqui, ó. Independentemente da orientação do movimento. Porém, a velocidade é uma grandeza que tem orientação, é uma grandeza vetorial. Então, a velocidade, pessoal, ela tem, por exemplo, nessa figura aqui, uma orientação. Tem, né, pessoal? Isso. Eu estou dizendo que essa partícula aqui, seja lá que foi esse móvel em movimento, ele está indo, para quem olha daí, ele está indo na horizontal para a direita, né, professor? Isso. E quanto indica o velocímetro lá desse troço, professor? 100 metros por segundo. Sacou? Então, 100 metros por segundo é só um pedaço do todo. Qual é o todo, professor? É 100 metros por segundo horizontal para a direita. Beleza? Sacou? Então, toda vez que eu escrever, a partir de hoje, rapidez, velocidade escalar, ou tiver escrito isso no teu livro, na tua apostila também, não se preocupa com orientação. Se preocupa apenas com o que você tem ali, o valor que está aparecendo aqui. Tá? É isso. Tá bom? Quando vocês aprenderem cinemática vetorial, aí vocês vão ver que esse valor, essa indicação aqui, se chama módulo. Esse é o módulo da velocidade, né, professor? Isso. Qual o módulo da velocidade ali? 900 km por hora. Qual o módulo da velocidade aqui? 100 metros por segundo. Qual o módulo da velocidade que o professor estava falando atravessando a ponte? 72 km por hora, professor. Isso. O módulo da velocidade é apenas um pedaço do todo. O todo é o quê? O módulo, a direção e o sentido da jossa, né, professor? Isso. Quer printar? Vai lá, printa aí. Deixa um like no vídeo, pessoal, antes de você ir embora. Na aula de número 2, a gente começa, então, a fazer cálculos em cima dessa velocidade, tá? Porque praticamente tudo, né? Do movimento uniforme, já que a única grandeza que varia... acabei de falar que a velocidade escalar instantânea, o módulo da velocidade não muda, né, pessoal? O que muda, então? O que muda é isso aqui, ó. É a posição. Então, o estudo desse movimento é o estudo da posição, cara. Né, professor? Cara, é o estudo da posição. Vai ter aqui uma equação, função era da posição, né, isso, do espaço, que é justamente o que está mudando. 100, 200, 300, 400, né, isso. À medida que o tempo vai passando, a posição vai mudando, porque o cara está em movimento. E aí as coisas começam a se conectar desse jeito. Valeu? Até a próxima aula. Tchau, tchau.